Vamos lá, gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 4 de março de 2020, está começando o dia aí, pelo menos aqui um dia bem ensolarado, super bonito. E essa semana, como eu falei para vocês, que a gente começa a ter oscilações, né? Por causa dos investidores, aqueles que gostam de entrar na bolsa somente para ganhar um dinheiro e não para investir de fato em empresas, né? Investir na bolsa de valores, mas ficar comprando e vendendo, fazer o trading diários, né? De compra e venda diária. Então foi o que aconteceu ontem. Teve uma certa anomalia, porque a bolsa começou subindo, né, no dia de ontem, na terça-feira, e depois chegou lá mais ou menos no horário do almoço, ele pegou e começou a cair. Por quê? Aí chegam os economistas, começa cada um a dar um mundo de desculpas e tudo mais, né? Porque é o corona, porque não sei do que, não sei o que lá, mas o fato real mesmo que impactou diretamente isso daí foi algo bom para o Brasil, de certa forma, e que foi o seguinte: os americanos, eles pegaram e abaixaram a taxa de juros do país. Consequentemente, faz com que esses investidores, eles peguem e façam alguns movimentos no país, por exemplo. Então, vamos lá, são duas situações, vocês têm que entender a seguinte situação. Quando os americanos abaixam esses juros, como a economia deles, a inflação deles é pequenininha, então vamos lá, seria mais ou menos o seguinte, pra vocês terem uma noção da diferença dos juros deles, da Selic deles com a Selic nossa, tá? Que não é o nome Selic, mas é similar. Os americanos, eles têm 0,5% de inflação no ano, 0,5% de inflação no ano. O Brasil tem 4% de inflação por ano. Os americanos têm 0,5% de inflação ao ano e paga 1,5% de juros, ou seja, 3 vezes mais do que a inflação. O Brasil tem 4% de inflação e paga 4% de Selic de juros. Opa, os americanos pagam 3 vezes mais, 3 vezes mais. Então seria o seguinte, a nossa Selic, ela deveria estar em torno de 12. Esses eram os cálculos que se faziam nos passados e tudo mais. O governo vai sentir isso logo logo, porque logo quando renovar os contratos antigos, que os contratos antigos ainda tem aquele juros gigante, não vai achando que é porque baixou a Selic que baixou contratos antigos. Contrato é contrato, ele é obrigado a honrar. Então tem contrato lá de 18%, de um monte, tem uma porcentagem de monstra lá atrás. Ele abaixa agora e ele está evitando desses empréstimos de médio a curto prazo. O governo não está tendo dinheiro, o Congresso está tentando arrancar mais ainda do que está sobrando e não tendo sendo aprovado um monte de coisa que era para ser. Então a Previdência, que era para ser aprovada de um jeito, arrancaram um monte, deixaram um monte de benefícios para os militares, não foi passado do jeito que tinha que passar. Tirar a responsabilidade dos estados e municípios, cada um faz por si. Então, não está completa, certo? E aí o que acontece? Então você tem que ter essa análise de americano e brasileiro. Então o Brasil, ele vai, eu tenho certeza absoluta que a Selic vai ter que subir. Mas o ministro, ele é bom, ele vai segurar lá embaixo? Eu não sei aonde ele vai arrumar dinheiro para conseguir sustentar isso daí. Ele tá querendo tirar dinheiro, sabe do quê? Reforma da tributária. Ele tá falando para todo mundo, não, é só para desburocratizar. Um monte de empresário gigante já tá pegando e falando assim, desse jeito não, vou aumentar em 17% as taxas. Opa, assim não. Tanto é que eu vou fazer até um vídeo sobre isso daí, explicando sobre essa reforma tributária, como que deveria acontecer. Porque, no meu ver, poderia colocar algum imposto paralelo, mas fictício, só para pessoas fazerem cálculos e o Congresso poder ver quanto que seria a arrecadação nesse imposto fictício. Então, teria ser mais ou menos assim, imposto global. Aí ele coloca lá, todas as empresas têm que fazer o cálculo desse imposto global e mandar no SPED, que é o documento eletrônico dos impostos e de tudo que movimentou na empresa.
Aí eu, governo, eu faço as análises. Não precisa pagar nada, não paga DARF, não paga nada. Só para eu verificar quanto que tá entrando, quanto que tá saindo daquele lá, para depois eu pegar e falar assim, suprime isso, tchum. Aí agora fica só esse. Aí pode acontecer. Se fizer isso, tô de acordo. Criar reforma do jeito que estão fazendo, vão criar um imposto aqui, meu filho, ó, você pode ter certeza que o cálculo deles vai ser sempre assim, para receber mais do que perder. Então vai subir imposto com essas reformas tributárias malucas, mas vamos voltar aqui para a Bolsa de Valores. O nosso dólar está numa tendência, certo? Com corona, sem corona, o dólar todo dia subindo 1%, 0,5%, 1%, entre 0,5% e 1% ao dia. O que você ganha de Selic em um ano, você ganha em uma semana com dólar. Uma semana. Tem peixe grande ganhando muito dinheiro aí. Você sabe quem que é os peixes grandes? Não é pessoa física, não é brasileiro. Pode ser estrangeiro que tem autorização de comprar vários dólares, bastante dólar. Pode ser empresas que também têm autorização de comprar um monte de dólar. E os bancos que têm autorização de comprar um monte de dólar. Os pobres, coitados, aqui nós não podemos, porque o máximo que pode comprar de dólar é 10 mil. E aí? Eu vou deixando desvalorizar minha moeda e que se lasque, eu não tenho pra onde pôr, onde eu vou pôr pra valorizar minha moeda? Fala pra mim. Aí vou pôr na Bolsa de Valores? Cara, altíssimo risco e em real ainda e pode afundar. E aí? Ah, não, porque tem uma outra aplicação. Hã? Mais do que o dólar? Duvido. Então, essa situação que ele tá fazendo, sabe o que tá acontecendo? O nosso ministro, ele está empobrecendo mais ainda o nosso país. Isso daí, as consequências disso é piorar o que já está ruim. Na cabeça dele, vai melhorar a exportação, eu preciso controlar a balança comercial, porque não sei do que, não sei o que lá. Meu querido ministro, estamos morrendo, precisamos de dinheiro, renda, as pessoas não têm mais dinheiro na praça, sumiu o dinheiro do Brasil. Ele precisa mudar essa cabeça dele, é outra política. A política dele pode ter essa em paralelo, mas tem que ter uma outra em conjunto, senão não vai, gente, não vai. O que ele está fazendo, ele está diminuindo mais ainda a renda. Então vamos lá, tinha pessoas que viviam de Selic, olha, mas que maravilha, né? Agora tem pessoas que vivem de dólar. Ai, que lindinho, não... Eu prefiro as pessoas que vivem de Selic do que a de dólar, porque as que vivem de Selic tá guardando dinheiro para comprar uma casa lá no futuro, para poder aposentar lá no futuro, para não depender de banco, para fazer previdência privada. Mesmo porque a previdência privada, a correção dela é em cima de Selic. E olha, elas estão aqui, ó, tomando no nariz. Se você botar 1 milhão agora, achando que a aposentadoria pelo cálculo você ia ganhar 10 mil por mês, chega lá na frente você vai ganhar 1.000 no seu salário mínimo. Olha, não tá bonito desse jeito não, hein? Precisa arrumar isso daí. Então a Bolsa de Valores, ela pegou e ela ficou nas oscilações, os americanos abaixaram 0,5%, automaticamente o que acontece? As pessoas que aplicavam em tesouro do governo americano vai deixar de aplicar no tesouro americano. Então essas pessoas vão largar o tesouro americano, e automaticamente o que eles fazem? Eu preciso investir em algum outro lugar. Eles vão investir na Bolsa de Valores americana. Porque eu não seria louco de vir investir numa Bolsa brasileira. Por quê? Porque o dinheiro aqui da Bolsa brasileira é em real, já desvaloriza, mesmo a Bolsa fechada já desvaloriza 0,5% a 1% ao dia, com a deflação, com o problema de dissolvimento da nossa moeda, do real. Então eu já estou perdendo dinheiro, quem está na bolsa já está perdendo dinheiro. Só que as consequências lá na frente, aí que a mídia vai pegar e vai falar para você algumas coisas que você tem que ficar esperto, viu, no mercado, porque eu vou te explicar como é que funciona. Depois que subir bastante o dólar, vamos lá, subiu para 5 reais o dólar. O governo não tá nem aí, ele quer ver o pau torar, o dólar chegar nos 5 milhões. Calma lá, vou fazer uma simulação pra você.
chegou a 5. Tá, aí o governo falou, agora esse aqui tá bom, agora eu posso travar o dólar aqui no 5. Muito bom, olha que show de bola, né? Maravilha, sabe o que vai acontecer? Demora essa correção das empresas nos preços, tá? Demora, por isso que é médio e longo prazo, a inflação com a subida de dólar é médio e longo prazo. O que vai começar a acontecer? Subiu o dólar, certo? Joia. Automaticamente, quando subir um tequinho do valor do petróleo lá em cima, sobe um montão da gasolina aqui para nós. Não é que sobe um pouquinho, sobe um montão. Antes se subia $1, lá subia um pouquinho. Agora se sobe $1, lá sobe um montão, porque agora o câmbio tá feio. Isso é um dos pontos, que a Petrobras, inclusive, eu não sei como é que as ações dela não começou a baixar para 15 conto. Porque vai ter que ficar entre 18 e 15 reais as ações da Petrobras. Porque baixou os preços, a moeda está subindo e o nosso petróleo tem que ser mandado para fora porque nós não temos refinaria. Nós não temos refinaria. A Petrobras faz refinaria, minha filha, para processar o nosso petróleo. Nós temos que mandar o nosso petróleo para outro país importar já pronto. Ai, Jesus, vai ver na situação nossa. Somos autossuficientes, sei. Tô vendo. Manda um monte pra fora pra depois voltar aqui, mas vamos lá. E aí o governo anterior, ainda aquela maldição, ainda faz a refinaria moderna no país vizinho. É de doer a alma, viu, pai? Mas o presidente pode pegar e ordenar o presidente da Petrobras a começar a arrebentar a boca do balão, fazendo mais umas 2 refinarias gigantescas. Isso aí vai gerar um emprego lascado e vai ser uma benção pro nosso país. Bom, vamos lá. Voltando ao assunto aqui da Bolsa. O que vai acontecer? A Bolsa, vamos falar hoje, ontem fechou em 105 mil, certo? 105 mil, que esse dólar desvalorizado é como se fosse 89, 90 mil, certo? Porque é isso daí, você desvaloriza mais ainda a moeda porque ela não acompanhou aquilo lá. Joia. O dólar foi subindo. Automaticamente as empresas vão ter que começar a mandar a mesma quantidade de lucro, revertida sempre em dólar, que eu bato nessa tecla, sempre em dólar, transforme tudo em dólar. Transforme o salário mínimo em dólar, pra você ver quanto que você está perdendo, quanto que era antes do governo do Bolsonaro e agora nesse ano de 2020 do governo Bolsonaro, quanto que tá o salário mínimo. Vocês vão cair do cavalo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, vocês vão cair do cavalo. Vocês vão ver como é que nós estamos perdendo dinheiro. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? Vai passando o tempo, as empresas vão ter que dar os resultados dela em dólar. Aí o que acontece? Eu, para fazer a reversão de dólar, eu tenho que acompanhar o valor da desvalorização do real. Eu vou começar a subir os preços. Aí a hora que sobe os preços, e como subiu muito rápido o dólar, e subiu de forma muito intensa, gente, 0,5% ao dia é muita coisa, Se isso aí andar até o final do ano, você sabe o que significa isso daí? Você sabe o que significa? 15% ao mês vezes 12. Gente, nós estamos falando de 170% de inflação. 170% de inflação em cima do câmbio, se continuar desse jeito, pela misericórdia. E você acha que as empresas vão engolir isso daí? Não, elas vão começar a subir o preço. Quando elas começam a subir o preço, começa a gerar inflação no mercado. E aí o que acontece? Eu começo a aumentar o lucro em real, porque aumento a margem em real, em dólar não, mas em real. Aí a bolsa de valor começa a crescer de novo, explodir de novo e bater. Aí ela não vai pegar e ficar nos 110, 120 mil pontos. Ela vai para os 150 mil pontos. Mas por que ela vai para 150 mil pontos, professor? Porque ela tem que acompanhar o valor do dólar. Então você saber se essa bolsa subiu ou não subiu, converta em dólar. Não fique nesse valor que está hoje da Bovespa só em real. Isso é um erro. Eu, se eu fosse um dia ainda vou ser deputado federal, e eu vou tocar o dedo na ferida desses negócios aí.
Porque as pessoas têm que saber a verdade. Se nós estamos em um mundo global, nós temos que globalizar. Ah, mas eu não acho certo colocar em dólar. Então nós vamos colocar em valor de ouro. Para nós sabermos a referência que tem. O salário tem que ter referência em ouro. A bolsa em referência em ouro. E assim por diante. Porque senão a gente não consegue saber de fato o que está acontecendo com a nossa moeda. Está subindo, está descendo, o que está acontecendo? E as pessoas vão engolindo o sapo. Ai, porque eu amo tanto o governo que eu vou falar bem pra tudo. Não é assim, gente. Na economia não é assim. Isso, eu falo pra vocês que o próprio presidente da República fala, eu não entendo bolufa nenhuma. Então um ministro super inteligente, o cara fala, vou falar que é tal coisa, porque na economia, gente, tudo é desculpa. Ah, é corona, é não sei do que. Joga desculpa pra tudo e vamos botando pra quebrar. Ah, lá na frente, se der alguma zica, eu pego e falo assim, o povo não quer mais, eu vou sair. Ah, você acha que o cara não pode fazer isso? Ah, não quiser aprovar, previar a reforma tributária, então eu decido sair do governo. Ele tem essa autoridade, ele tem, o presidente não consegue proibir o ministro disso. Mas nesse andar da carruagem aí, que nós vamos chegar a 170% de desvalorização da moeda, se continuar nesse ritmo da desvalorização do real... E tem um monte de especialista. Não, porque o nosso dólar, perto das inflações, a gente era para estar em torno de uns R$7, que é um valor justo, que é um valor... Que isso, rapaz? Nosso time que tá é 1 por 1. Se a inflação subiu, ela que anda para trás depois. Oxi! Se começa a ficar 1 por 1 e a margem das empresas começa a ficar alta, automaticamente os produtos de fora começam a ficar baratinhos, ela tem que diminuir na margem, mas só que ela vai ganhar em dólar, em valor real, de fato, 1 por 1, e não um 5 por 1, igual que está acontecendo aí, 4,5 por 1. Isso aí tá um absurdo do jeito que tá. Então, ó, vocês vão ver a nossa situação do jeito que tá aí, vocês vão vendo só. E o último que sobe nessa cadeia é serviço. Sempre o serviço que toma no nariz. Sempre o serviço que toma no nariz. Sempre o serviço que toma no nariz. Então as pessoas como eu, que presta consultoria, faz serviço, vai tomar no nariz. Eu vou estar tomando no nariz. As pessoas que têm indústria, isso aí, são as primeiras a acompanhar essas adequações. Os agricultores, eles não estão nem aí, meu filho, se o dólar está alto ou se está baixo. Para eles, o que muda? Eles não têm mais funcionário, agora é só trator. Muito pelo contrário. Quanto mais valor for, mais barato são os insumos, porque é tudo importado. Vocês acham que não é importado? Herbicida, fertilizante, trator, tudo valor importado. Até o valor da venda da soja, não sei o que, não é o Brasil que fala quanto que quer vender. É o planeta que fala quanto que é. O saca hoje da soja tá tanto, a soja do milho, o saca do milho tá tanto, e assim por diante. E aí? Então, resumindo a ópera, as bolsas americanas vai subir, consequência disso, vai ajudar as bolsas do planeta a subir, porque uma bolsa fica olhando a outra bolsa e fazendo essas referências, mas aqueles investidores que entraram aqui no Brasil para dar aquela exploradinha, eles já saíram ontem. Do jeito que eles entraram, eles ganharam um tanto, fizeram a bolsa subir, e depois, pum, subiu 1% e caiu 1%, ou seja, 2% de trading do dia. Pá! Deu pra ganhar uma graninha, hein? Os caras são fera, hein? Ganharam aí, 2% quem pegou na baixa e vendeu na alta. 2%. Bom, hein? Conseguiu recuperar, inclusive, a perca da desvalorização do real. Agora, quem que quer vir investir aqui com a bolsa que tá tudo lascada e com a moeda que não valoriza? Hello, ministro, segura esse dólar, filho. Segura esse dólar. Eu quero ver como é que vai ser a tendência, a previsão das coisas, porque ele falou que ia fechar em 4. Como é que vai baixar 50 centavos agora até o final do ano? Eu juro pra vocês que eu não sei. Eu juro pra vocês que essa política não é muito sadia. Isso eu garanto pra vocês. Nós vamos pagar o pato logo ali. Não é lá, é logo ali.
E você sabe por que a oposição não tá falando nada? Tá falando assim, não mexe com esse ministro não. Fala que ele é lindão, maravilhoso, porque eles já sabem o que vai acontecer e vão usar isso para derrubar o presidente da República. Presta atenção no que eu tô falando. Prestem atenção no que eu estou falando. Essa forma de fazer política econômica, ela não é a mais adequada. Ela pode não ser a mais errada. Cada um tem um perfil e tem uma visão. Não existe, esse é o certo, esse é o errado. Não. São técnicas que estão sendo usadas. Eu não usaria isso porque eu já estou enxergando lá na frente. E eu, como médium, eu enxergo muito mais do que qualquer um que não seja médium. Espero que as minhas visões não aconteçam. Ministro, não destrua o que já está destruído, pela misericórdia divina. Não faça isso, porque nós já estamos sendo apertados e detonados com previdência. Já tá pegando fogo num pavio aí numa bomba aí, num pavio de barril de pólvora. Agora, piorar algo que já está ruim, que já está porque você acha que vai melhorar a inflação, porque ficou baixando? Não, é só ver, baixou um monte. Aumentou as exportações de venda, não sei o quê? Não. Você está querendo mostrar em número para o presidente para ele depois chegar nas redes sociais. Olha, nós tivemos recorde na balança comercial. Nossa balança comercial ficou positivinha. Nossa, a custo do quê? A custo de brasileiros passarem fome e dificuldade. Isso não é bom. Uma hora o aperto fica tão grande que a gente começa a ficar, vai apertando. Uma hora o sangue não passa, a gente fica roxo e morre. Aí aquela baleia que você falou que ficava encaiada, aí ela morreu e aí, meu filho, aí já era. Cuidado, vamos com calma. Não vamos ser irresponsáveis, porque isso para mim não é muito correto. Não é muito correto. É igual eu falei, não existe uma verdade. Na economia você pode ter procedimentos diferentes, você pode ter teorias diferentes, modos de trabalhar. Muitos vão pegar e vão falar assim, professor, mas o cara é o cara formadão lá nos States, mano. Pá. Muito bem. Para a realidade americana, o que ele está fazendo, 100%. Para a realidade brasileira, não. Desculpa, mas é um prisma, jamais uma verdade absoluta, tá bom? Gente, que Deus abençoe. Namastê.